Iniciando a conversa de redação Noite, participação dos jornalistas Mardélio Couto e William Travassos e do empresário Leonardo Bortoleto. Novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia, os temas que realmente têm importância na sua vida. Bom, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Augusto Heleno, informou ao Exército que sofre com Alzheimer desde 2018. Mesmo antes de integrar o governo de Jair Bolsonaro. Relatório médico mostra que Augusto Heleno afirmou ter perda de memória recente e declarou viver, desde 2018, um quadro progressivo de demência do tipo Alzheimer, acompanhado de prisão de ventre e hipertensão, e que está sob tratamento medicamentoso. O general é um dos 7 presos desde ontem, depois do fim do processo de condenação do núcleo central da trama golpista. Será que agora os condenados vão alegar problemas de saúde para se livrar da cadeia? Tem outro fato também. O deputado federal mineiro Nicolas Ferreira considerou patético o pedido de explicações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre o uso de um celular durante visita do parlamentar ao ex-presidente Jair Bolsonaro semana passada, quando ele ainda estava em prisão domiciliar. William Travassos, boa noite para você. Muito boa noite, Eustáquio Ramos. Boa noite à bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Deixa eu te fazer, primeiro em relação ao Nicolas, ele foi comunicado que era proibido entrar com o seu telefone, né? Ele como parlamentar, ele não podia entrar com o telefone celular. Isso estava combinado isso. Tinha lá, o senhor não pode entrar com nenhum dispositivo eletrônico e tal. E aí eu pergunto, quem é que conseguiu essa imagem e de que forma que conseguiram essa imagem? Ninguém fala sobre a privacidade, né, desta residência que foi invadida. Filmaram um encontro de um parlamentar com o ex-presidente da República, que está preso. A privacidade dessas pessoas caiu por terra. E aí agora querem saber por que ele entrou com o telefone celular. Era proibido? Porque pelo que eu sei e pelo que eu ouvi, o parlamentar falou assim, ninguém me proibiu de entrar com o telefone celular, não. E esse celular eu não usei para fazer nenhuma comunicação externa. Aí vem a turma da esquerda já caindo de pau em cima disso. General Heleno, não é isso? Augusto Heleno, 78 anos, um general. E aí agora estão duvidando que o general está doente. Ele falou assim, você acha que alguém, em sã consciência, ia falar assim, eu tenho demência, cara. Eu tô com Alzheimer. Aos 78 anos, para fugir da cadeia, eu acho que não há nem necessidade dele falar isso, só a idade dele. Só ele falar, eu tenho 78 anos. Tomei quanto de cadeia? 20 e poucos anos? Você acha mesmo? Vai passar o resto da vida ali. E hoje a gente falava sobre essa história, né, da prisão, porque isso tudo estão cumprindo um rito, né? E o que pode mudar? Isso pode mudar, talvez, em função da anistia, que é uma alternativa para mudar essa realidade, ou uma mudança de governo em 2026. Porque nós já vimos isso. Hoje eu vi o Lula comemorando a democracia em função da prisão dessas autoridades, dos militares, do presidente, dizendo agora a gente fez democracia. Quando o Lula foi preso, o Brasil também tinha a sensação que nós estávamos fazendo a democracia naquele momento. Quando o Collor passou pelo processo de impeachment, o que a gente tinha? O sentimento que a democracia estava falando mais alto desse país. Collor está preso hoje, voltou para o cenário político, está preso em casa, na sua cobertura. Lula está hoje como presidente da República. E o que a gente descobre é que essas condenações políticas ou não no país estão muito relacionadas a quem está dando as cartas no núcleo do poder em Brasília. E para você, Mardélio Couto, o que está por trás de tudo isso aí em relação a essa declaração do ex-ministro Augusto Heleno e o deputado federal Nicolas Ferreira classificando de patética a medida do ministro Alexandre de Moraes de pedir explicações sobre esse uso do celular lá na casa do ex-presidente Bolsonaro? Boa noite. Boa noite para você, Eustáquio. Boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. Eustáquio, vou começar pelo final, que eu tenho umas respostas aqui para umas perguntas que o Travasso fez. Tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes bem assertiva. Puxei a decisão aqui, ó. Decisão de 11 de novembro de 2025. Alexandre de Moraes diz nessa decisão: autorizei a visita do deputado federal Nicolas Ferreira ao réu Jair Bolsonaro, à época em cumprimento de prisão domiciliar no dia 21 de novembro de 2025, ressaltando que
todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Fecha aspas, decisão do Alexandre de Moraes. Estava bem claro e lá listada todas as restrições. E aí, o que o Nicolas diz? Ele diz que ninguém o comunicou e está falando que o celular estava para uso pessoal, que não fez contato com ninguém externo. Aí fica a avaliação, Travassos, quem deveria fazer esse trâmite? O Nicolas não deveria, ao fazer a visita, ele não deveria se informar sobre quais as limitações, até para não causar mais problemas ao Bolsonaro, há o entendimento de que ele que deveria se informar sabendo que havia uma decisão. Ele, pelo que ele está falando, que tem dito, ele avalia que não, que ele deveria ser informado pessoalmente. Então, aí vou deixar para o ouvinte tirar a avaliação. Quem deveria saber do quê? O ministro Alexandre de Moraes deveria notificar cada pessoa que fosse visitar o Bolsonaro sobre as restrições? Ou quem vai visitar tinha que pegar ali o checklist da decisão e ver o que é proibido até para não complicar mais o Bolsonaro? Vou deixar para o ouvinte tirar a conclusão. Agora, sobre essa questão da saúde, Eustáquio, um rápido levantamento, até para colocar os ouvintes aqui na mesma página, eu fiz um levantamento aqui onde estão presos todos os militares, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, a gente sabe, está na Superintendência da Polícia Federal. A gente tem o Anderson Torres, que está na Papudinha, no Complexo da Papuda. O Paulo Sérgio Nogueira está no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O Augusto Heleno, no Comando Militar do Planalto, também na Capital Federal. Walter Souza Braga Neto, na Vila Militar, no Rio. E o Almir Garnier Santos está na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. A situação do Ramage é considerado foragido, então não tem local onde ele vai ficar por enquanto. E aí tem um ponto, Eustáquio, que muita gente está desprezando, dando uma leitura aqui sobre juristas, advogados, eles estão dizendo que está acontecendo uma confusão. As pessoas estão analisando só a questão que alguns militares estão alegando sobre a questão de saúde. E segundo o entendimento de juristas, não sou eu que estou dizendo, não é só a questão da saúde que é avaliada. É avaliada também a unidade onde esse militar está cumprindo a pena. Essa unidade, em caso de uma emergência, de uma urgência, de uma assistência, ela tem capacidade para atender esse militar? Então não é analisado só a questão da saúde. Pode-se entender sim que um desses militares, como disse o Travasso, ele tem sim problemas de saúde. Mas se a unidade de saúde provar que tem condição, tem médico, tem um plantel, tem eficiência para atender esse problema de saúde, isso tem que ser analisado. São dois contextos. O problema de saúde versus a resposta que o Estado pode dar para a eventual complicação. E um outro ponto importante que eu li das análises aqui de juristas, não basta apenas a defesa do militar alegar que ele tem problema de saúde, porque esse laudo é feito por um médico particular contratado por esse militar. E isso não é o suficiente, porque tem que ser servidores do Estado, médicos designados ali para a Justiça, para avaliar se o que eles estão alegando naqueles laudos particulares de médicos contratados pelos militares, se aquilo ali é suficiente para causar complicações que esses militares estão alegando para voltar para a prisão domiciliar. Então, não é uma coisa tão simples assim e tem algumas confusões para a gente tentar limpar um pouco esse cenário aí. Posso fazer só uma observação? Ok, eu, por exemplo, vou visitar o Bolsonaro lá na casa dele, está em prisão domiciliar. Aí eu peço autorização da Justiça. Justiça, posso visitar o Bolsonaro? Ah, o senhor pode sim. O Nicolas fez isso. O que eu parto do princípio? Já que o Bolsonaro está sendo vigiado pela Polícia Federal na porta de casa. Eu não comunico aquele que vai e fala assim, ó, você vai, mas você não pode entrar com o telefone celular, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. Você vai com o manual. Deputado foi informado? Está dizendo que não. E é um deputado. E eu tenho que respeitar isso. Então, assim, como é que é? Quem é que quebrou o protocolo? Foi o deputado? Ou foi o judiciário? Ou foi a Polícia Federal que estava na porta da casa? Que tem que revistar aquele que vai? Como é que funciona a prisão domiciliar? Leonardo Bortoleto. O Travasso, mas se não quer confusão nenhuma, pegava ali até a relação de documentos e pregava na porta, né? Se queria evitar qualquer confusão, falava, essas são as restrições. Aí não confiava nem em um e nem outro, se a intenção fosse se afastar de qualquer polêmica. O fato é que o Bolsonaro já se complicou várias vezes por descumprir medidas impostas pela Justiça. Essa não seria mais uma novidade, é só mais uma polêmica. Ele tem repetido bastante esse tipo de erro. E o seu posicionamento, Leonardo Bortoleto? Boa noite para você. Boa noite, Eustáquio Ramos. Boa noite, meus amigos comentaristas. Boa noite para todo mundo. Bom, vamos lá. Primeiro, General Augusto Heleno. Eu acredito nele. Sabe por que eu acredito? Porque isso não é o tipo de coisa que a gente posta no Twitter, que a gente põe no Instagram. Isso é a privacidade de uma pessoa e, aliás, de um senhor
de 78 anos, que há 7 anos, segundo ele, muito provavelmente tem laudos para poder comprovar. E existe tecnicidade nisso que pode ser apurado, seja pelo Estado ou por qualquer contra-argumentação, ou até mesmo por ordem do Supremo Tribunal Federal que queira auferir com outros profissionais da área da saúde. Até porque eu imagino que uma prisão de ventre dá para você simular. Hipertensão, não. Alzheimer, também acho que não. Então, basta acompanhar os desdobramentos da comprovação. Eu, particularmente, não tenho por que duvidar do general Augusto Heleno. A questão do Nicolas, se houve erro, acho que houve de todo mundo. Simples. Porque que se você tem ali um procedimento e eu estou debaixo desse procedimento, eu tenho que ter ciência do procedimento. Porém, também vou lembrar para todo mundo aqui que anda de avião, que todo mundo sabe que não pode passar no raio-x com um monte de coisa enfiada dentro do bolso. Mas a moça ou o moço que está ali à sua frente faz a leitura do seu cartão de embarque e fala assim: o senhor tem alguma coisa no bolso? Algo de metal? O senhor quer tirar o cinto? Pode ser que o senhor tenha que retirar o sapato? Tem notebook na sua bagagem? Perguntas normais e tradicionais. Então, assim, que eu entendo que não foram feitas para o Nicolas. Ou então vai aparecer um policial federal falando assim: perguntei, e ele falou que não tinha, e depois ele sacou. É isso. É apurar até o final e não pegar só a manchete. Só fazer uma observação. Como ele está em prisão domiciliar, ele estava sendo monitorado pela federal, mas não tinha um agente na porta proibindo a entrada de pessoas, né? Porque tem alguém lá na porta do Collor agora, na porta do Sérgio Cabral, impedindo a entrada? Não. Então como é que funciona? A regra, o Mardelli falou. Então, você quando pede a visita, a justiça tem que dizer, você pode visitar, mas você não pode isso. E outra coisa, eu volto àquela imagem. E a imagem que mostrou o celular, aquilo pode? Vou emendar com você aqui, Leonardo Bortoleto. O próximo assunto: os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não foram à cerimônia de sanção do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Foi hoje, no Palácio Planalto. O presidente Lula assinou a lei em cerimônia com a presença de deputados e senadores. Há vários dias, há um clima de tensão e desgaste entre o presidente Lula e os líderes do Congresso. No caso de Hugo Mota, o motivo seria o projeto antifacção, e em relação a Davi Alcolumbre, a rusga é sobre a indicação de Jorge Messias, o Bessias, para o Supremo Tribunal Federal. Não tenho a menor dúvida que é um recado. É um recado claríssimo. Aliás, isso só coroa tudo que a gente já vem falando, pelo menos eu tenho posicionado aqui, da desastrosa condução das últimas semanas do presidente da República. É uma atrás da outra. E temos que lembrar, 2026 ainda não chegou. Chegará. Isso vai se intensificar. E com esta falta de habilidade, com esse tipo de recados claros que os poderes estão dando uns aos outros aqui, eu só peço a parcimônia de todos, porque existe um país para tomar conta. Existe legislação para encaminhar. Existe cidadãos que dependem do funcionamento da República. Então, espero que todos, independentemente da maneira com a qual daqui para frente vão se comunicar nas entrelinhas, que o país não pare e que a gente consiga avançar, porque muita coisa está ficando para discutir depois. Nós estamos passando aqui um evento atrás do outro, acontecendo uma coisa em cima da outra, uma vira cortina em cima da outra de fumaça, e a gente não está resolvendo nenhuma das questões que estão em aberto. Nós falávamos aqui da operação no Rio de Janeiro tempos atrás e foi quase que uma unanimidade de que aquilo não deveria parar naquilo. Paramos. Não estamos discutindo. Mas teve o antifacção. Paramos. Mas agora teve a traição e o Messias. Paramos. E tudo nós não estamos avançando e discutindo. Pré-candidato ao Senado em 2026, pelo lado da direita, escalar o secretário de São Paulo para ser o relator de um projeto envolvendo aí as facções criminosas. E um parlamentar que é o braço direito do Tarcísio. Quando o Hugo Mota o escolhe, ele está mandando um recado para o governo federal. Se o governo Lula não entendeu o recado foi bem claro. E chama atenção, Eustáquio, que quando ele foi anunciado
poucas horas depois, ele apresentou um texto já robusto, complexo, bem escrito. O que isso tem a dizer? Quer dizer que esse texto estava sendo construído, dialogado, alinhado há muito tempo. Ele só foi anunciado e o texto já brotou. E era um assunto que o governo Lula queria encampar da pauta da segurança pública e agora caiu no colo da direita. Agora estão tentando desgastar o derrite de uma forma ou de outra. É legítimo, é do jogo. O governo está tentando fazer alguns ataques aí, mas é um recado claro do Hugo Mota. E outra, o Alcolumbre está dando recados, essa ausência nesse evento é um outro recado da insatisfação dele de o fato de Rodrigo Pacheco não ter sido nomeado ao STF. Há uma insatisfação, Eustáquio, no Senado de um congressista. Era uma oportunidade para um congressista formado em direito, mas alguém dos quadros, das fileiras do Congresso Nacional, do Senado Federal, ser indicado ao STF. Há uma leitura entre os políticos que Pacheco entende como é o jogo, entende todas as complexidades envolvendo o Senado e que ele poderia, lá no STF, entender um pouco o lado dos parlamentares, além de ter uma formação, de ter sido respeitado ali entre os integrantes do ramo do direito por, segundo na avaliação da esquerda, ter defendido a democracia após os ataques de 8 de janeiro. Essa é a leitura da esquerda, mas Pacheco era defendido até entre nomes da direita por isso, por ser um congressista. Parlamentares chegaram a dizer: Pacheco é um dos nossos, e seria um sinal do Lula de aceno, de proximidade ao Senado. Lula optou pelo Messias, agora vai ter que arcar com as consequências. Finalizando com você, William Travassos. Então, é um recado claro, né? E aí a minha fala, a turma fala assim: pô, você gosta sempre de falar mal do Lula. Não, não é isso, cara. É porque assim, o Lula... que ele dá motivo, né? Não, e ele é um cara que ele fala sempre que ele vai e gosta de dialogar com os partidos, ele senta com todo mundo, mas ele é ele, amigo. Ele joga no time dele, no time do PT, é a turma dele, ele é assim. O problema do Bessias está muito relacionado à proximidade do Lula com o Bessias em função do que ele estava fazendo. O Messias é o cara que ia levar o termo de posse. A Dilma liga e fala: Lula, fica tranquilo, o Messias vai levar o termo de posse. Porque se prender você, a história era essa, né? Ele teria ali uma nomeação, um jeito de se blindar. Foro privilegiado. Foro privilegiado. Aí depois... A Casa Civil. Qual é a reclamação hoje em relação ao Messias? Como o PGR, né? Alguns, inclusive, tem um convite para ele ir para a CPMI, né? Porque uma possibilidade do PGR ter blindado. O que a PGR fez quando recebeu a denúncia, né, ou percebeu qualquer tipo de irregularidade em relação ao INSS? E aí você vai pegar ali naquela história, tem o irmão do Lula numa dessas empresas. Então houve algum tipo de blindagem, existem questionamentos em relação a isso, e a gente vive numa democracia, a gente pode questionar. E o que eles estão fazendo ali em relação ao Senado e a Câmara dos Deputados é um recado direto para o governo. O governo não vai fazer o que quer e do jeito que quer. Tem uma regra o jogo. E outra coisa, o que é combinado e em relação na política, o que a gente percebe, o que eu estou percebendo, é que alguns desses acordos, eles acabam caindo por terra quando vem um interesse pessoal. Então você combina uma coisa, fala assim: olha, fulano de tal vai assumir ali o período tal, porque fulano vai sair. É um acordo na política, eles fazem isso o tempo inteiro. Mas chega um determinado momento que alguém quebra esse acordo. Então, usa a pessoa, usa o partido ou usa a influência do grupo para ganhar algum tipo de vantagem e depois que consegue, abandona todo mundo e segue a vida. William Travassos, Mardélio Couto e Leonardo Bortoleto participaram da conversa de redação.